E aí, beleza? Eu sou o Júlio Augusto, mas também sou Ifafumidolu Orisagi Oyekala. E eu sou sociólogo, mas também sou macumbeiro. E esse canal aqui é de resenha de livros. Sempre com o olhar da sociologia, mas também da religião. Hoje nós vamos falar sobre um livro um pouco antigo. Um livro de bolso do Alexandre Comino chamado Fragmentos de Umbanda. Espero que você goste. Quando eu estava na Umbanda Sagrada, eu li muitos dos livros da Umbanda Sagrada. Eu não vou dizer que eu li a bibliografia inteira, porque poucas pessoas acham que no Brasil leram a bibliografia inteira da Umbanda Sagrada, mas eu li bastante coisa. E quando eu saí da Umbanda Sagrada, eu me desfiz de muitos dos livros, assim, muitos. Poucos livros que eu fiquei, esse aqui é o único que eu mantive. Por quê? Eu posso não concordar com a definição de Umbanda. Eu posso não concordar com algumas coisas, algumas vertentes de Umbanda. Então, o fato de estar numa vertente de Umbanda e ter outra vertente de Umbanda, eu posso olhar para aquela vertente de Umbanda e falar: essa definição aqui não me apetece. Os livros, eles não precisam só definir a religião. Eles não precisam só explicar liturgicamente o que é o contexto, catalogar, explicar. Precisamos também de livros de poesia, livros de história, livros de fantasia. Precisamos de livros que sejam porque livros de entretenimento, porque tudo isso faz parte da nossa cultura. Isso ajuda a gente, ajuda uma religião a sobreviver, ajuda uma prática espiritual a se manter e ajuda coisas a existirem. Então, como alguém que estuda ciências sociais, e uma das áreas é justamente antropologia, que fala sobre a cultura, eu defendo muito a produção literária, defendo muito a produção acadêmica e defendo absurdamente a produção de música, a produção de poesia, a produção de arte no geral. Então eu olho para esse tipo de livro e vejo como uma produção poética. Porque esse livro, ele não se propõe como para ser uma explicação do o que é a Umbanda e a Umbanda Sagrada, ou uma outra vertente de Umbanda. Mas esse livro, que é do Alexandre Comino, que é um dos maiores propagadores da Umbanda Sagrada, então ele é conhecido como o suprassumo, como o herdeiro da imagem do Rubens Saraceni. Assim, o Rubens Saraceni é o fundador da Umbanda Sagrada e o maior defensor da Umbanda Sagrada depois do Rubens é o Alexandre Comino. Isso é posto a senso comum, assim. Pode ser que só ele não ache isso, mas todo mundo que desse assunto acha isso dele. E aí, então, os livros de definição de Umbanda Sagrada não me apetecem mais. Os livros de literatura da Umbanda Sagrada também não. Mas um livro de poesia que se propõe a de contar uma história, um livro que faz um verso em prosa falando de um ramo de arruda e que afagou o coração, é bonito. E a gente precisa disso em todas as vertentes. A, a prática necessita disso. Assim como a gente precisa de mais produção acadêmica, a gente precisa de mais produção que converse com todos os universos, e principalmente pessoas que produções de música, entretenimento, filmes, novelas, enfim. A gente precisa conquistar muitos espaços. Então, não só brigarmos entre nós, mas a gente precisa conquistar mais espaço. Por ser um livro de bolso da editora Madras, do Alexandre Cominos, ele tem essa. Você abre uma página qualquer, você pode ler ele sequencial ou simplesmente todo dia abrir uma página e ler uma reflexão e depois pensar nela ao longo do dia. Isso é legal. São frases legais, são reflexões legais. Então, recomendo esse tipo de livro e faço uma sugestão. Faça, escreva livros assim, produza livros assim. A gente precisa de mais coisas assim, porque esse tipo de conteúdo acessa muito mais gente. Hoje nós estamos vivendo uma época muito instagramável, tiktokável e etc. Isso é importante também. A gente precisa de produtores desses universos, todos eles.
Se você comenta aqui embaixo se você já achou, se você já leu esse livro, se você se interessa por esse livro, se você apoia esse tipo de iniciativa, sim, não, o que você acha? Se você acha que a gente tem que sim, humanistas precisam ter mais quadrinhos, precisa ter mais arte, precisam ter mais literatura, precisa ter mais músicas, me fala o que você acha disso. E, principalmente, dê seu like. Quando você for comprar, compre com o meu link. E até a próxima resenha. Abraço!